Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor e hoje é dia de dicas diversas. Na dica de hoje eu vou ensinar para vocês algumas ferramentas para deixar os seus formulários um pouco mais automáticos e um pouco mais profissionais, com duas ferramentas especificamente, com a ferramenta de opções de formulários e também com uma validação condicional bem simples. São exatamente esses dois fatores que vão auxiliar e tornar nossos formulários um pouco mais dinâmicos. Antes disso, eu quero convidar todos a acessarem a nossa página no Facebook, facebook.com/vpxsoluções, ou ainda buscando como VPX Soluções em Tecnologia. Lá vocês vão encontrar um conteúdo de aprendizado, onde são postados semanalmente informações muito interessantes. Lá também, através dos nossos álbuns, vocês podem conhecer os nossos serviços. Além das videoaulas, nós somos treinadores em Excel, aplicamos treinamentos em empresas, em universidades, também fornecemos treinamentos em videoaula. Somos desenvolvedores de sistemas em Excel, todos através de formulários em Visual Basic, uma linguagem de programação do Excel. Então nós também desenvolvemos sistemas para qualquer tipo de finalidade, seja para empresa ou para pessoa física. Se for no caso para a empresa, faz toda a gestão do negócio, sistema de venda, sistema de orçamento, sistema de cadastro de clientes, de entrada e saída de material, enfim, seja lá qual for a sua necessidade. Também nós trabalhamos com a parte de identidade visual, onde nós criamos artes, criamos toda a parte de comunicação, um logotipo, uma logomarca da empresa. Também trabalhamos com artes gráficas, cartões de visita, folders, folhetos, pastas, etc. Qualquer tipo de necessidade gráfica, nós desenvolvemos tanto a arte como também entregamos já o trabalho concluído. Então, não deixe de acessar o nosso canal no Facebook e conhecer os nossos serviços, facebook.com/vpxsoluções. Bom, voltando então à nossa questão inicial, aqui eu criei um formulário bem simples, bem básico, só para a gente ter uma ideia do que é um formulário, né? O nome, endereço, telefone, CEP, cidade, algumas informações e algumas informações aqui de emprego, situações profissionais. Bom, o foco dessa videoaula basicamente vai ser em a gente ver opções de formulários, tá? Opções próprias para isso. Então, o nosso foco vai ser os botões de formulário, as ferramentas de formulário. Então, aqui a gente tem esses dois botões, sim e não. Aqui vocês têm um combo, onde vocês vão trabalhar também, isso também é uma opção de formulário. E aqui vocês também têm um combo, só que percebam que ele é diferente. Quando vocês não têm a seleção, ele não aparece nada. A partir do momento que vocês selecionam, vocês conseguem visualizar a setinha do combo para vocês selecionarem. Tem uma pequena diferença entre os dois. Vocês podem optar de acordo com a necessidade. Esse aqui é um objeto de formulário e esse aqui é uma validação de dados. Então a gente vai aprender de uma forma bem simples, não tão aprofundada, os conceitos de como que a gente faz essas três ferramentas. No demais, basicamente é só formatação mesmo da planilha, que está de uma forma diferente. Então é um formulário simples com alguns dados pessoais, algo bem tranquilo. Isso aqui é basicamente a formatação. Isso aqui a gente já aprendeu a fazer em outras videoaulas. Bom, vamos lá então começar por essas opções aqui dos botões sim e não. Eu vou abrir uma segunda planilha aqui para a gente trabalhar. Ok. O Excel então fornece para nós algumas opções, alguns objetos para a gente trabalhar com formulários. Esses objetos eles sempre ficam guardados na guia desenvolvedor. Caso o seu Excel ele não esteja com a guia desenvolvedor habilitada, vocês podem colocar essa guia do desenvolvedor através da barra de opções. Então vocês vêm aqui em arquivo e opções, as opções gerais do Excel. Algumas versões do Excel, se for 2007, normalmente aqui na própria guia geral, aqui em interface do usuário, já vai aparecer habilitar
a guia desenvolvedor. Verifiquem se está aí. Se não tiver, vocês vêm aqui para personalizar faixa de opções e aqui ele vai mostrar para vocês as guias disponíveis. Então ele vai mostrar as principais guias e se ele não estiver ativo, vocês vão perceber aqui que vai ter a guia desenvolvedor, ela vai estar desabilitada. Basta vocês habilitarem essa guia desenvolvedor e clicar no botão OK, então ela vai habilitar. É a mesma coisa se vocês quiserem desabilitar, é só fazer o movimento reverso. Por exemplo, se eu clicar aqui e clicar OK, a guia desenvolvedor desaparece. Então, não é o nosso objetivo, é totalmente ao contrário. Vamos lá, então, ativar a guia desenvolvedor. Ok, então estamos com a guia desenvolvedor. A guia desenvolvedor ela já é utilizada para algumas funções um pouco mais avançadas. Normalmente, quem costuma mexer com essa parte da guia desenvolvedor são ou programadores em Visual Basic, que é através daqui que vocês conseguem acessar as ferramentas de programação, ou então que tenham algum conhecimento mínimo que seja em formulários e em macros também. Percebam que vocês têm ativos aí as opções de macro. Não é o nosso objetivo aqui. Então, dentro das opções da guia do desenvolvedor, a gente tem esse símbolo aqui com essa pastinha, com essa caixa de ferramentas e o botão inserir, né? Então é exatamente isso, é uma caixa de ferramentas de controles de formulário. Dentro dessa caixinha ela é dividida em duas partes, a caixa de controle de formulário e a caixa de controles de ActiveX. A caixa de controle de ActiveX vocês só devem utilizar se vocês realmente tiverem um conhecimento bem elevado, principalmente de programação em Visual Basic. Então aqui todas essas ferramentas de controle ActiveX vai ser necessário programar para que ele funcione. Então não é o nosso objetivo agora. Essas aqui de caixa de controle de formulários, essas sim podem ser agregadas a um formulário simples, a uma tabela simples do Excel, porque elas não dependem, a maioria delas, não dependem de algum tipo de programação, não dependem que vocês criem algum código específico. Dentre só uma breve explicação de cada uma das ferramentas, o primeiro é o botão, um botão sem nenhum segredo. A ele, quando vocês colocam, ele sempre vai perguntar se vocês desejam atribuir uma macro a ele, isso se vocês já tiverem criado. Vocês têm a caixa de combinação ou combo, também conhecido assim. É o combo onde vocês já estão acostumados a utilizar em ferramentas de internet, em navegadores. São combos, são objetos de seleção. Esse combo é exatamente o que a gente vai usar para usar o nosso formulário. A caixa de checkbox ou a caixa de seleção, também conhecida assim, são simplesmente caixas para vocês ticarem ou não ticarem. Então, isso é bem utilizado também em ferramentas de internet para fazer seleções. A caixa de listagem, também conhecida, perdão, pulei uma. Vocês têm o controle giratório ou o botão de rotação, também conhecido como spin button. Essa opção também vai servir para algumas finalidades aqui, mas aqui já precisa também ter um pouquinho de conhecimento aí em algumas fórmulas mais avançadas. Vocês têm aqui a caixa de listagem. A caixa de listagem serve para vocês fazerem um formulário um pouco mais avançado, colocando informações dentro dessa caixa de listagem. Não é o nosso foco aqui. Vocês têm os botões de opção, esse sim a gente vai usar, são os botões que a gente usou aqui na nossa planilha para fazer o sim e o não. Então esses botões a gente vai usar. Notem a diferença dessas duas ferramentas, o botão de opção e o botão de seleção. Eu vou colocar duas opções aqui, só para ficar um pouco mais clara essa teoria. Vou colocar duas caixas de seleção e dois botões de opção. Percebam aqui, o checkbox, perdão, eu coloquei a opção errada. Vou colocar aqui, eu coloquei o controle de Active. Agora sim. Percebam que a caixa de seleção, eu posso ativar as duas. Se eu tiver 3, se eu tiver 4, 10, 20, indiferente de quantidade,
eu posso ativar, selecionar, dar o tique em várias, quantas eu quiser. Já o botão de opção, não. O botão de opção sempre vai ser sim ou não, ou seja, somente um deles vai estar ativo. Então, percebam que quando eu marco uma, ele automaticamente desmarca a outra e marca essa que eu cliquei, diferente desse aqui de seleção, né? Então, os dois, cada um tem a sua finalidade, dependendo do que vocês querem fazer. Volto para cá. Aqui vocês têm a caixa de rótulo, simplesmente serve para vocês colocarem uma borda. Isso é pouco necessário numa planilha específica. Isso é bem utilizado no VBA, mas aqui não é muito utilizado. Vocês têm a ferramenta de rótulo, também muito utilizada no VBA, mas aqui pouco utilizada. Vocês podem muito bem aqui utilizar uma caixa de texto, ao invés de usar esse rótulo aqui, não é muito necessário. O botão de rotação, a barra de rolagem, né, também muito conhecida, a nossa famosa barra de rolagem, que a gente usa bastante, né? A própria barra aqui de rolagem do Excel, de internet, também é muito interessante para fazer algumas planilhas um pouco mais avançadas e aprimoradas. E essas três opções elas não são disponíveis, até porque dependem de códigos. Bom, então essas são as ferramentas de controle de formulário, tá? A gente vai ver nessa videoaula especificamente duas, que é a caixa de seleção e a caixa de o botão de opções. Eu vou aqui para uma terceira planilha só para a gente trabalhar mais limpo. Bom, vamos lá então com o botão de opções. Como a gente quer o nosso objetivo principal é simplesmente esse, um botão de sim ou não para ele marcar. Exatamente, então nós precisamos de dois botões de opções. Então eu vou inserir um abaixo do outro, um do lado do outro. Fique à vontade para colocar à disposição que vocês quiserem. E vocês clicarem com o botão direito do mouse em cima dele e de novo com o esquerdo, percebam que ele vai habilitar a edição dessa ferramenta. Então vocês podem muito bem apagar esse conteúdo e escrever algo que vocês queiram. Por exemplo, sim, que é o nosso exemplo lá. Mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Botão direito, cliquei com o esquerdo, apaguei o texto e não. Opa, coloquei um C cedilha aqui a mais. Não. Pronto. A nossa opção de sim ou não, exatamente como a gente fez aqui, está feito. Bem simples, não tem muito segredo, não é muito difícil fazer isso. Essa opção de caixa de seleção, na verdade qualquer opção de formulários, vocês podem incrementar com fórmulas extremamente avançadas. Por exemplo, se clicar em sim, ele acontece alguma coisa, ele faz uma soma, ele executa uma macro, enfim, isso tudo requer um conhecimento bem mais avançado, coisa que a gente não vai ver aqui. Bom, então esse primeiro desafio a gente já cumpriu. Vamos para o segundo, então, que é a nossa caixa de seleção. Esse aqui, o nosso famoso combo, né? Então, é exatamente no mesmo local, eu vou lá inserir e vou inserir uma caixa de combinação, combo, como vocês preferirem. Esse combo, vocês não vão, diferente daqui, vocês não vão escrever nada dentro dele. Vocês não têm acesso a fazer isso. Esse combo ele pega uma referência de algum outro lugar que já exista alguma informação. Como assim? Bom, eu por exemplo, eu vou colocar aqui algumas cidades. São Paulo, Osasco, Cotia, Mauá, enfim, quantas forem necessárias, não há uma restrição de quantidade. Então, vocês precisam ter isso em algum lugar oculto, algum lugar escondido. Então, vocês têm essa opção. Vocês podem muito bem ocultar depois essa informação. Essa informação ela não é importante para o usuário, ela é importante para a funcionalidade da planilha. Percebam aqui que vocês não visualizam essa informação em lugar nenhum. Mas olha só, eu ocultei algumas colunas. Se eu reexibir, olha lá o nosso segredo.
ele está as informações aqui, tanto a dos cursos quanto das cidades também. Então essa informação ela pode ficar muito bem mascarada em algum local da sua planilha sem o menor problema, você pode muito bem ocultar. Bom, como eu faço para inserir essa informação dentro do meu combo? Botão direito em cima do meu combo e vou ali em formatar controle. Eu vou ter, e na opção, eu vou ter algumas informações, algumas guias. A guia que a gente realmente quer trabalhar é a guia de intervalo de entrada. A guia de intervalo de entrada vocês vão referenciar um intervalo de células, ou uma célula, ou um intervalo. Onde vai ser o nosso intervalo? Exatamente a informação que eu quero colocar dentro do meu combo. Coloquei a informação, pronto, tá lá. Cliquei em OK. Ele já vai estar dentro do meu combo as informações, olha lá. Então as informações estão sendo referenciadas da célula N1 até a célula N4. Vocês perceberam que vocês têm uma segunda opção ali de vínculo de célula. Essa informação aqui nós também não vamos ver hoje, mas só para que vocês tenham conhecimento, ele simplesmente numera, ele classifica essas informações. Olha só, nosso São Paulo é o 1, nós temos 4 informações na verdade. São Paulo é a primeira, Osasco é a segunda, Cotia é a terceira, Mauá é a quarta. Exatamente isso que ele faz. Olha lá, selecionei São Paulo 1, Osasco 2, Cotia 3 e Mauá 4. Isso é extremamente importante para quando a gente estiver falando de uma fórmula mais avançada, que depende de uma programação, uma fórmula que dependa de um índice, um deslocamento, até uma PROC-V, às vezes mais avançado. Então isso é interessante. No nosso caso é inútil, então a gente não vai trabalhar com isso. Vou até apagar aqui. Então, percebam que o número está lá, mas se vocês alterarem agora, depois de tirar a referência, nada acontece, porque já não existe mais. Então, basicamente, vocês então aprenderam a trabalhar com os botões de formulário de Option Button e também a caixa de seleção ou Combo Box, né? Então, de uma forma bem simples. Então ficou faltando pra gente essa terceira opção. Também é um combo, mas ele é diferente. Percebam que aqui, se vocês tentarem selecionar ele e escrever alguma coisa, nada acontece. Tentem escrever, apertem alguma tecla do seu teclado, tentem escrever alguma coisa, vejam que nada acontece. É diferente desse aqui. Se vocês tentarem escrever alguma coisa, ele permite. Mas se vocês apertarem mensagem de erro, valor inserido não é válido, o outro usuário restringiu as informações. Se vocês quiserem digitar alguma coisa, vocês só conseguiriam digitar alguma informação que esteja dentro do intervalo, desse intervalo aqui que a gente selecionou. Qualquer informação diferente a isso, ele vai sempre aparecer a mensagem de erro que não permite que vocês tiram alguma informação. Isso é um modo de proteger os dados, proteger a sua planilha para que ela seja um formato um pouco mais padronizado, um formato mais organizado, as informações realmente que vocês queiram que o usuário preencha. Então isso aqui é um pouquinho diferente desse aqui. Vocês perceberam a diferença? Isso aqui é uma opção de ferramenta de formulário. Já isso aqui é uma validação de dados. A validação de dados ela tem N finalidades. Uma delas, que é exatamente essa que a gente está usando, é obrigar o usuário a inserir uma informação que você queira que ele insira, ou então simplesmente ir lá pelo combo e selecionar a informação que você quer. Isso é a forma de proteger os dados da sua planilha. Como que a gente faz isso? Então, no Excel 2007, 2010 para frente, vocês têm as guias e a guia dados vai apresentar a opção para vocês validação de dados. Percebam a descrição que a validação de dados fornece. Impedir que dados inválidos sejam digitados em uma célula. Por exemplo, você quer rejeitar as datas ou os números inválidos maiores que 1000. E aí ele dá uma explicação. Isso são muitas as possibilidades de usar a validação de dados. Vocês podem restringir, por exemplo, um intervalo de datas, caso vocês tenham uma célula que você, por exemplo, queira que o usuário digite
do dia 1/1 de 2013 até 31/12 de 2013. Ele não pode digitar uma data fora desse intervalo. Então você usa a validação de dados para restringir. Tem um campo que o usuário tem que inserir um valor, por exemplo. Você quer restringir o usuário a digitar um valor de 1 até R$100 no máximo. Vocês podem utilizar a validação de dados também. Ou então, utilizar essa ferramenta de lista. Isso aqui é uma lista de uma validação de dados. Então também vocês podem visualizar isso aqui. A gente vai ver nessa videoaula só essa opção de lista para a gente trabalhar com formulários. Bom, vamos lá. Da mesma forma que a gente viu no controle da caixa de seleção, eu preciso ter em algum local essa informação. Só que aqui eu posso inserir também isso. Eu vou mostrar para vocês as duas formas. Bom, vamos lá então. Vou clicar em validação de dados. Ele vai abrir a caixa de validação de dados. São 3 abas: abas de configuração, mensagem de entrada e alerta de erro. Olha lá. Então, configuração, ele mostra critérios de validação, permitir, e ele está aqui em qualquer valor. Sempre atenção que ele vai sempre aplicar a validação de dados na célula que vocês estão selecionando. No nosso caso aqui, a célula ativa é a L14. Então a validação de dados vai ser aplicada a L14. Prestem atenção. Selecionem o local exato onde vocês querem colocar essa validação e cliquem aqui em permitir. Vai ter algumas opções. No nosso exemplo a gente vai ver a opção lista. É essa opção que pra gente é válida. Em fonte, percebam aqui, sempre que tem esse ícone, significa para que vocês façam a seleção de um determinado intervalo. Selecionem essa opção, basta para vocês selecionarem o intervalo onde está a informação. Feito isso, cliquei em OK, já está pronto. Olha lá, simples assim, muito fácil, muito tranquilo. Olha só, tentar escrever alguma coisa aqui fora daquele intervalo. Mensagem de erro. Ok, essa mensagem de erro é uma mensagem padrão. O Excel ele determina isso como um padrão. Só que vocês podem, por exemplo, personalizar essa mensagem de erro. Como eu faço isso? Eu vou lá de novo em validação de dados. Olha lá, vocês têm duas opções de mensagem de entrada e mensagem de alerta de erro. Na mensagem de entrada, ele vai apresentar essa mensagem como se fosse um comentário de uma célula. Não é o objetivo nosso. Nosso objetivo está aqui, alerta de erro. Ele tem 3 informações: estilo, título e a mensagem. No estilo, vocês têm as informações parar, bolinha vermelha, então ele não permite que vocês alterem nada que não seja dentro desse intervalo permitido, dentro desse intervalo que a gente definiu, né? Vocês têm o aviso, que é o triângulo amarelo, então ele vai sempre te dar um alerta. E vocês têm simplesmente o informações. O informações ele vai dar a mensagem, mas ele permite que vocês alterem. Bom, em parar, em título, vocês vão colocar o título. Por exemplo, aqui dessa janela que a gente está aqui, o título é validação de dados, é o título da janela. Eu vou colocar aqui, por exemplo, alerta de erro. Informação não, ele restringe a quantidade. Vou colocar só alerta de erro. E aqui embaixo na mensagem da janela eu vou colocar informação inválida. Favor selecionar uma das informações válidas. Obrigado. E inserir essa informação, cliquei em OK. Então, na mesma forma, funciona do mesmo jeito, não mudou nada. Só que agora, se eu for digitar alguma coisa fora daquele, olha lá, fica bem personalizado. Alerta de erro, informações inválidas, favor selecionar uma das informações válidas, obrigado. Que é exatamente o texto que a gente colocou lá. Vocês dão um texto que não seja do previsto, ok? Então, por hoje é só. A gente aprendeu bastante coisa nessa videoaula. Aprendemos como fazer validações de dados em formato de lista e também
a usar algumas opções simples de objetos de formulário. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que vocês tenham curtido e usem esse conhecimento para que vocês criem planilhas mais avançadas, mais dinâmicas, formulários mais dinâmicos. Formulários são utilizados em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de trabalho, é muito rico, então usem esses objetos para tornar o seu dia a dia mais fácil, suas planilhas mais organizadas e mais controladas, ok? Numa próxima videoaula a gente aplica os próximos conhecimentos, tanto de validação de dados quanto de objetos de formulários, ok? Muito obrigado, até a próxima.